Celebramos os 180 anos do nascimento de Eça de Queiroz e, com a data, volta sempre a mesma questão, talvez a mais fascinante de todas. Mas, afinal, quem foi este homem? A resposta, como vamos ver, está muito, mas muito longe de ser simples. Olhem bem para isto. Ao longo de mais de um século chamaram-lhe de tudo. O crítico implacável da burguesia, o sonhador de um Portugal rural e quase mágico, e até, pasmem-se, um diplomata com alma de revolucionário. A pergunta é, como é que uma só pessoa consegue ser isto tudo ao mesmo tempo? Bem, o crítico António Cândido resumiu o enigma na perfeição com esta frase. É que é exatamente esta dificuldade que toda a gente sente. Tentar encontrar um Eça de Queiroz, uma identidade única. É uma missão quase impossível, porque ele parecia existir em vários mundos ao mesmo tempo. Muito bem, vamos lá mergulhar nisto. Para começar, temos de perceber por que é que essa continua a ser, ainda hoje, uma figura tão complexa, tão difícil de arrumar numa só caixa. E atenção, esta confusão não é nada de novo. Estamos a falar de uma obra que se estende por mais de 40 anos e que mistura tudo. Romances, claro, mas também crónicas, cartas, até relatórios diplomáticos. Esta enorme diversidade foi sempre a sua grande marca e, ao mesmo tempo, o que mais nos inquieta. Então, o melhor é começar pela sua faceta mais famosa, não é? A de mestre do realismo. Aquele que, como se costuma dizer, usava a literatura para fazer um verdadeiro raio-x à sociedade portuguesa do seu tempo. Mas como é que ele o fazia com tanto pormenor? Bem, essa tinha um truque absolutamente genial, uma técnica a que os especialistas hoje chamam intermedialidade. E o que é isto? É simples. Ele enchia as suas histórias com referências a outras artes, pinturas, livros, óperas, mas não era só para decorar o cenário. Nada disso. Eram pistas. Eram autênticas profecias sobre o destino das suas personagens. E estas referências dizem-nos tanto. Peguemos no exemplo de O Primo Basílio. A casa da protagonista, a Luísa, é quase um museu de maus presságios. Pensem nisto. Na parede, um quadro da Medeia furiosa. No outro canto, uma gravura de uma jovem mártir. Uma estátua de uma mulher em delírio. Quer dizer, essa não está a ser nada subtil, pois não? Ele está a gritar-nos que o destino da Luísa já está selado. Portanto, nada naquela casa era inocente. Era uma espécie de armadilha visual. Cada livro que ela lia, cada peça que tocava ao piano, era mais um passo em direção ao seu fim trágico. A arte não estava ali para decorar, estava ali para condenar. E é assim que se constrói a imagem clássica de Essa, o observador clínico, quase cirúrgico, que via a hipocrisia em cada detalhe. Mas, se fosse só isto, seria demasiado simples. Esta é apenas uma das suas muitas caras, e é agora que a história se vai complicar. Para encontrar outro Essa, temos de fechar os livros por um momento e espreitar a vida do homem. Vamos fazer uma viagem no tempo, a um lugar e a um período que o mudaram para sempre. Os seus anos como diplomata em Cuba. Imaginem a cena. O Essa que chega a Havana em 1872 é esta figura. Basicamente um dandy. Um intelectual entediado que nas cartas para casa se queixava do clima insuportável e que muito provavelmente só sonhava em voltar para Paris. Só que, em Cuba, algo o atinge em cheio. O dandy exilado depara-se com a exploração brutal dos trabalhadores chineses, os chamados coolies, que chegavam de Macau em condições desumanas. E essa experiência transforma-o. De repente, o esteta irónico dá lugar a um humanista fervoroso que usa o seu cargo para lutar com unhas e dentes pela dignidade daquela gente. E esta mudança foi tão radical que a própria autoridade máxima espanhola na ilha reparou. Ele resumiu na perfeição. Aquele cônsul português aperaltado, com ares de nobreza, tinha-se revelado, nem mais nem menos, que um revolucionário. Pensem nisto, o Essa revolucionário. Que contraste com a imagem do escritor de salão. Certo, mas este Essa ativista, este revolucionário de Havana, será que ele aparece nos livros? A resposta é sim, mas não da forma que se calhar estamos à espera. A verdade é que a sua própria escrita estava sempre a mudar, sempre a evoluir. Olhem para este exemplo incrível, o tema do adultério. Em O Primo Basílio, uma traição é o fim do mundo. Leva à chantagem, ao colapso, à morte, é uma tragédia com T grande. Mas depois, poucos anos mais tarde, em Alves e Cia, o que é que acontece? A mulher de um sócio tem um caso com o outro sócio e depois do drama inicial, o que é que prevalece? O negócio, a firma. A tragédia deu lugar ao pragmatismo.
E esta evolução não para. Na sua fase mais tardia, a crítica de Essa torna-se ainda maior, mais filosófica. Num texto de 1892, ele escreve algo fascinante como isto, dizendo que perdemos o dom do riso e que quanto mais culta é uma sociedade, mais triste ela se torna. Ele já não está a falar só de Portugal, está a falar da civilização moderna. A ideia dele era que o progresso, a complexidade da vida moderna, nos tinham roubado algo fundamental: a simplicidade, a autenticidade, a própria alegria de viver. Reparem na mudança brutal. Ele passou de crítico da sociedade portuguesa a crítico da própria modernidade. É mais uma prova da sua incrível capacidade de se reinventar. E então, voltamos ao início. Como é que se resolve este quebra-cabeças? Como é que juntamos na mesma pessoa o realista, o fantasista, o revolucionário e o filósofo? A solução, se calhar, é esta. O paradoxo não existe. Se calhar a genialidade de Essa não está em encontrar uma identidade única e coerente. A genialidade é a multiplicidade. Ele não é um monumento de pedra estático. É uma conversa, uma discussão dinâmica que nunca acaba. E a prova de que essa conversa continua viva está por todo lado. O próprio conceito que ele criou de sobrevida das personagens, que são reinventadas por cada geração. Os seus livros hoje são usados para debater temas super atuais, como o racismo ou o colonialismo. A sua vida em Havana até já inspirou uma série de televisão. Ou seja, a sua relevância não diminuiu, só se transformou. Por isso, ao celebrar estes 180 anos, talvez a pergunta certa não seja quem foi Essa de Queiroz. Talvez a pergunta seja o que é que as suas muitas vozes, as suas contradições e a sua busca incessante por significado ainda têm para nos dizer. A nós, hoje. Essa é uma conversa que, felizmente, está muito longe de terminar.